Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de amigurumi aqui do nosso canal Cristiane Fernandes Crochê. Eu sou a Cristiane e na aula de hoje nós vamos fazer a Aurora, essa coelha super colorida, com orelhas surpreendentes. Ela tem itens surpreendentes, olha só. Ela tem 40 centímetros de altura das orelhas ao pé, nem tá aparecendo todinha aqui. Sentadinha, ela fica com 28 centímetros, da base à orelha, tá bom? Ela tem perninhas articuladas, olha só que fofura. E ainda prendi com botãozinho, não é aquela articulação comum, eu fiz diferente dessa vez. Ela tem esse tipo de articulação aqui feita com botão, que ficou um charme. O mesmo botãozinho se repete nos pezinhos e na golinha da roupinha dela. Ela tem esses babadinhos bem fartos aqui que dão todo um charme a ela. O rabinho dela eu optei por fazer ele mais pequenininho, tá? Não chamar tanto a atenção. Deixei mais o destaque mesmo para esse monte de cor e para essa orelha extraordinária que vocês vão amar fazer essa orelha, tá bom? Ela também traz um tipo de troca de cores diferentes que a gente ainda não tinha feito aqui. E olha só, a ideia não é ela ficar totalmente imperceptível, porque dá pra gente ver que a troca foi feita aqui. Mas o propósito dessa troca de cor é centralizar ele num local onde a gente queira. Quando a gente faz o amigurumi, ele vai torcendo para a direita, né? E aí fica difícil a gente colocar também a troca de cores numa parte mais invisível, né? Não tão notável. E dessa forma aqui a gente consegue controlar onde será feita a troca de cores. A mesma troca, lógico, foi feita em toda ela, no bracinho, olha. Foi feito no bracinho, que não fica aparente pelo lado que a gente quer, tá bom? Fica escondidinho. E eu também fiz aqui, olha. Toda a troca de cor dela é feita dessa mesma maneira. Dessa forma, olha, eu consegui colocar também a troca de cor aqui e não ficar aqui, tá? Ele ficou aqui e você vai posicionar a sua onde você quiser. Você vai aprender a fazer isso e também pode transportar essa ideia para outros amigurumi sem problema nenhum, tá bom? A nossa videoaula foi dividida em duas partes para não ficar tão cansativo e você poder absorver todas as explicações. A nossa lista de material já está aqui no cantinho. E eu queria pedir para você dar uma atenção à última parte, lá o finzinho do segundo vídeo, onde eu vou mostrar um protótipo que eu fiz antes dela e gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso, tá bom? Então vamos lá, a nossa videoaula de hoje. Bom, gente, nós vamos começar pelo sapatinho e para o sapatinho eu tenho aqui um anel mágico com 8 pontos. Depois eu tenho uma carreira com 8 aumentos. Então eu tenho aqui 16 pontos. Próxima carreira eu vou fazer uma carreira com um ponto e um aumento a volta toda. Depois eu farei outra carreira com 2 pontos e um aumento. Aí, feito estas duas carreiras, eu volto pra gente continuar o sapatinho da nossa coelhinha. Bom, gente, vamos lá. Eu tenho então agora uma carreira com 32 pontos. Então, agora eu vou fazer uma carreira pegando pelo ponto de trás, olha, pegando por trás do ponto. Dessa forma aqui, olha, entro por aqui. Fio a agulha no próximo ponto, puxo uma laçada e concluo o ponto. Novamente, entro aqui por trás do ponto, saio na lateral do ponto, concluo o ponto, tá bom? Fazer isso aqui a volta toda, é uma carreira toda assim. Aí eu volto pra gente continuar. Bom, gente, agora terminei essa carreira aqui. E a partir daqui, vou colocar um marcador aqui para eu saber. A partir daqui, eu vou fazer 5 carreiras sem aumento algum, tá bom? 5 carreiras com 32 pontos. Então, ao total, nós teremos aqui 6 carreiras, né? Contando com essa primeira que nós já fizemos, tá? Então, vou fazer essas 5 carreiras e volto aqui para a gente continuar. Bom, gente, nós chegamos aqui à 5ª carreira.
Então aqui eu vou fazer o seguinte, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No 10º ponto eu vou colocar um marcador. Só para facilitar a contagem depois, se você não quiser, não precisa, tá bom? Do lado de cá, vou começar a carreira fazendo 10 pontos. E agora, 6 diminuições. Terminadas as 6 diminuições, a gente acaba caindo aqui, bem aqui, no 10º ponto que a gente marcou aqui. Então, vou tirar aqui, e aqui eu começo a fazer 10 pontos. São os pontos restantes até o final da carreira. Novamente aqui, eu vou contar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Estou fazendo isso daqui, que é para o pezinho ficar bem centralizado. E vocês verem que a contagem de ponto tá certinha, tá? Para manter ele assim, bem no meio. Então, aqui, 6 pontos do lado de cá. E agora, eu faço 7 diminuições. Tiro o marcador e faço os 6 pontos do lado de cá. Então, agora, nesse momento, eu vou trocar essa cor aqui pela cor que eu vou fazer a coelhinha. No caso dessa daqui, eu vou fazer branca. Troque realmente pela cor que você vai fazer a sua coelhinha. Então, eu vou tirar esse último ponto aqui, último fechamento, mas eu não vou cortar esse fio. Isso é importante, tá, gente? Não corte o fio, deixe ele virado aqui pra frente e conclua o ponto com o branquinho. Ou com o cru, com a cor que você for fazer. A cor da sua coelhinha, tá bom? Então, agora, eu vou fazer os pontos aqui, pegando pela alcinha de trás. São 7 pontos. Eu vou fazer esses 7 pontos e já vou trazendo junto o rabicho aqui desse branquinho, que é para prender ele junto, olha. Agora, eu vou fazer 3 diminuições, mas tudo aqui pela alcinha de trás, olha. Se você nunca fez assim, vamos lá, olha. Vai pegar aqui uma alcinha e outra. Mesma coisa que a gente faz com o outro, só que outra a gente faz pela frente, né? E aqui a gente vai fazer pegando a alcinha de trás. Não é difícil, não. 1, 2 e 3 diminuições. Sobram aqui restantes 6 pontos, então agora é só fazer os 6 pontos restantes. Último pontinho aqui, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos, tá bom? Então, agora, eu vou prender esse aqui, só para ele não escapar, tá bom? Se você quiser, você puxa ele bastante, aí você não precisa prender. Venho com esse daqui, voltar aqui para o couro do sapatinho. Vou colocar a minha agulha aqui, olha, nessa última alcinha de trás. Fiozinho passando pra cá. E vou pegar a primeira alcinha de trás aqui, ó. Deixa eu separar assim pra vocês verem, tá bom? Ó, está assim. Agora, eu puxo uma laçada aqui. E agora, eu vou fazer o seguinte, olha. 1, 2, 3. E aqui, no próximo ponto aqui, ó,
faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto, um ponto baixo, e aí a gente vai fazendo um babadinho aqui. Só fazer isso aqui a volta toda. A cada alcinha um ponto baixo. Então agora aqui, olha, na última alcinha é só prender aqui, olha, na correntinha mesmo, com ponto baixíssimo, e aqui por dentro, olha, eu puxo o fio que sobrou. Tá bom? Agora é só colocar isso aqui tudo para dentro do sapatinho. Prontinho, tá bom? Então agora vamos voltar aqui à confecção da perna. Eu vou trocar o fio marcador, porque esse aqui é branco e eu não vou enxergar. Vou colocar aqui um que tem uma cor bastante contrastante. Assim eu vejo, vocês também podem ver. Então aqui, voltando, 5 pontos, 3 diminuições e 5 pontos novamente. Bom, gente, então agora eu tenho aqui uma carreira com 13 pontos. Então, a partir daqui, eu preciso fazer 10 carreiras com 13 pontos. Eu vou fazer o seguinte nessa daqui, olha. Vou desmanchar esse último ponto. E vou fechar aqui com um ponto, deixa eu tirar esse fiozinho pro lado de cá. Acabar esta carreira aqui com ponto baixíssimo. Tá? Então, eu tenho aqui 12 pontos e um ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, olha. Uma correntinha. Próxima carreira, estou passando para a próxima carreira. Eu venho para cá e começo a fazer os pontos normalmente. O que vai acontecer agora? Eu vou dar a volta todinha aqui, olha, com 12 pontos. Então, agora, olha, eu chegando aqui, eu vou pegar essa primeira correntinha aqui que eu fiz, ó, e vou fechar com ponto baixíssimo. Ela vai ser o meu 13º ponto. Subo de novo com uma correntinha e começo a fazer novamente os pontos aqui, tá? Vou até passar esse fio para o lado de cá. Deixa eu passar ele pro lado de cá, ó. Bom, então, o que acontece? Agora, eu não tenho mais carreiras circulares. Eu tenho uma carreira que termina e subo ela com outra correntinha, como a gente faz outros trabalhos sem ser amigurumis, tá bom? Eu vou fazer isso até obter 10 carreiras. A minha última carreira é essa daqui, em que eu fiz as diminuições, tá? Então, vou colocar aqui, marcador aqui. E vou continuar subindo assim. Vou dar a volta toda aqui. Ó, são 12 pontos. E fecho ali naquela correntinha, tá? Aquela correntinha é o 10º. Passar o fio pra cá, ó. É o 13º a correntinha, ó. Tá a correntinha aqui. Pego ela aqui, fecho com ponto baixíssimo. Correntinha. Tô subindo para a próxima. Tá bom? Tenho que ter 10 carreiras dessa daqui, tá? Então, vou fazer as 10 carreiras e volto aqui. Bom, olha, aqui, terminando a 10ª carreira, na verdade, antes de terminar, aí aqui, o 12º ponto, eu termino ele já trocando de cor. No caso aqui, eu vou usar o amarelinho mais clarinho. E aí, eu começo a fazer a próxima carreira com esse tom. Subo uma correntinha e vou fazer 12
pontos com esta correntinha. Quando eu for fechar, eu vou trocar novamente pelo branco. Então, eu faço essa troca aqui sem a necessidade de cortar o fio branco. Olha, chegando aqui no final, eu deixo o fio amarelinho pro lado de cá, vou passar esse pra cá para eu saber. E aqui eu termino com o branquinho. É uma carreira só com esse amarelinho. Então agora eu puxo aqui o fio branco, subo com uma correntinha e vou fazer a próxima carreira com um branco. Eu não vou cortar esse fio amarelo. No entanto, se você tiver dificuldade de trabalhar com ele, esse aqui é a sobra do amarelinho do rabicho. Se você tiver dificuldade de trabalhar com ele assim pendurado, pode cortar e depois você faz a emenda novamente. Aqui eu vou fazer uma carreira só com esse branquinho. Olha aqui, ó, chegando no final da carreira com o branco, eu também vou deixar ele pra cá junto com o amarelo. E agora eu vou pegar o abóbora. Vou puxar umzinho nesse branco aqui, que ele ficou um pouco grande esse fio. Pronto. Então agora eu concluo a carreira aqui, fecho com a abóbora, faço uma correntinha para subir. E aqui eu vou fazer uma carreira com esse abóbora. Depois eu vou trocar pelo branco e fazer uma carreira com branco. Depois eu troco e faço uma carreira com o amarelinho. Então vamos lá recapitular o que a gente está fazendo aqui. Fiz 10 carreiras com o branco, troquei para o amarelo, fiz uma com o amarelo, voltei, fiz uma com o branco e agora estou fazendo uma com o amarelo. Tenho que fazer outra com o branco e depois outra com o amarelo. Vou fazer essas carreiras, aí eu volto pra gente ver como é que está o trabalho e dar continuidade aqui, tá bom? Então, gente, como eu falei, eu já fiz a troca aqui, olha. Tinha branco, passei para amarelo, branco, o abóbora, branco, o abóbora novamente. Agora eu cortei todos os fios e fiquei apenas com o branco, que eu vou seguir daqui em diante, tá? Se você quiser fazer uma outra combinação de cores, não tem problema, e aí você vai fazendo a sua troca aí conforme a sua criatividade, tá bom? Agora eu vou fazer aqui 15 carreiras, todas em branco. Aí, feito essas 15 carreiras, eu volto aqui para a gente continuar, tá bom? Bom, eu cheguei aqui ao final das 15 carreiras. Eu queria mostrar uma coisa aqui pra vocês, olha só. Fui subindo o fio guia junto comigo, mas dá pra vocês perceberem aqui, olha, que aqui ele fica mais reto quando a gente faz esse tipo de troca, tá? Não é que a gente deva fazer isso em todo o amigurumi, mas esse aqui foi um recurso que eu usei para que a emenda dos fios, a troca de cores, ficasse atrás. Além de tudo, ela fica mais imperceptível. Quando a gente vai fazer uma troca de cor bem pertinho uma da outra, eu acho que essa daqui é a melhor, tá? Olha, vocês podem ver que a carreira a linha de troca está bem aqui, ó, tá? Onde tem o segmento dessa linha aqui. Tá legal? Então, vamos agora a finalização aqui da perninha. Eu terminei aqui, fechando a carreira com o ponto baixíssimo, né? E agora, para subir, eu vou fazer carreiras de diminuição. Uma carreira, né? De diminuição. Então, aqui, olha, eu fiz uma correntinha. E vou fazer agora 6 diminuições.
Lembrando que à medida que eu fui subindo com a perninha, eu fui colocando enchimento, tá? E eu enchi somente até essa última carreira aqui de 13 pontos. Então, assim, olha, como a gente tem aqui, olha, uma carreira com, embaixo, né, 12 pontos e aquela correntinha que sobe, que fez o 13º ponto. Então, aqui fica mais fácil esse fechamento aqui, porque aqui eu só tenho 12 pontos e praticamente não vai sobrar, porque o outro que sobe é a correntinha, tá? Vou deixar um fio aqui mais longo para a costura. Puxar aqui. E agora é só fazer o fechamento aqui, olha. Prontinho, gente, agora que eu já passei aqui, olha, é só puxar aqui. Vou tirar esse fio que eu não preciso mais. Por enquanto, eu vou deixar essa sobra de fio aqui mesmo, tá? Fazer a outra perninha agora mesmo, para ela poder ficar igualzinha essa daqui. E partir para a próxima etapa. Gente, vamos começar a fazer o bracinho. Para o bracinho, eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos e 6 aumentos. Uma carreira com 6 aumentos. Então, aqui eu tenho 12 pontos. Eu vou fazer agora 5 carreiras com 12 pontos. 5 carreiras sem alteração alguma, tá bom? E aí, feitas essas 5 carreiras, eu volto para a gente continuar o bracinho. Bom, gente, chegando aqui, olha, 5 carreiras, então agora eu faço 4 pontos, 2 diminuições e 4 pontos novamente. Agora eu tenho uma carreira com 10 pontos. E vou fazer uma carreira inteira com 10 pontos. Bom, na verdade, eu falei 10 pontos, mas eu vou fazer aqui uma carreira com 9 pontos, tá bom, gente? 9 pontos. Então, ó, 9 pontos. Aí chega aqui, eu faço um baixíssimo. Deixa eu fechar esse baixíssimo aqui com a outra cor, que nós já vamos trocar de cor aqui. Vou colocar o abóbora aqui. Então, eu fecho com o abóbora, tá? Eu vou cortar o branquinho, porque agora eu não vou mais usar o branco aqui. E eu vou fazer uma carreira aqui com esse abóbora. Uma carreira de 10 pontos. Então, aqui eu faço uma correntinha e começo a fazer uma carreira com 9 pontos, tá? São 9 pontos e a correntinha é o 10º ponto. Então, a partir daqui, gente, é o seguinte, eu vou começar a trocar as cores. Uma carreira em abóbora, outra carreira em amarelinho. Não vou usar o branco como eu fiz na perna, tá? Aquilo ali era só um detalhe. Então, agora eu vou fazer uma carreira de cada cor. Deixa eu colocar esse que sobrou aqui pra dentro. Lembrando que eu vou fazendo e vou preenchendo, tá? Vou colocando enchimento aqui. Porque depois, encher depois que ele tá pronto é muito ruim. Então, a gente vai fazendo e vai enchendo aqui ao mesmo tempo, olha. 9 pontos. E aí, eu faço a laçada aqui, ó, na correntinha. Uma correntinha. E começo novamente a fazer, tá? Aqui, lembrando aqui, ó, eu vou fazer esse ponto baixíssimo com o fio amarelo. Deixa eu pegar o amarelo aqui. Aqui, olha, eu puxo a laçada com o amarelinho para poder trocar de cor. E agora eu faço uma carreira com 9 pontos, ó, uma correntinha e inicio uma carreira de 9 pontos
com o amarelo. Aí eu vou trocar toda a carreira, eu vou trocar de cor, tá? Uma de uma cor, outra de outra, uma de uma cor, outra de outra. Vou fazer assim até obter 20 carreiras, tá? Então são 10 trocas de cores, 20 carreiras. Aí terminando essas 20 carreiras, eu volto aqui pra gente dar continuidade aqui ao bracinho. Bom, gente, chegando ao final das carreiras, a gente vai fazer o seguinte aqui, olha. Uma correntinha, juntar os dois lados e fechar, tá? Com 1, 2, 3, 4 e vamos fazer esse último pontinho aqui, ó, para ele não ficar saindo, tá? 5. Ponto baixíssimo aqui, corta e pronto. Agora vamos reservar para colocar no corpinho. Então, nós vamos começar agora o corpinho. Para o corpinho eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos e depois uma carreira com 6 aumentos. Então eu tenho aqui 12 pontos. Eu vou começar agora a fazer carreiras de aumentos seguidos. Então, um ponto e um aumento, depois 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, e eu vou seguir assim até uma carreira com 7 pontos e um aumento. Eu vou fazer essas carreiras de forma que os aumentos se desencontrem. Se você ainda não viu como é que se faz essa técnica, tô deixando aqui no cantinho do card para você dar uma olhadinha. Não é difícil. Essa técnica, ela vai ser importante para a parte superior, onde a gente vai fazer a parte do vestidinho dela. Então, vai fazer com que os aumentos desencontrados, eles não causem tanta marcação nessa parte que vai ser listada, tá bom? Mas, se você não conseguir fazer, pode seguir da maneira tradicional, tá bom? Então, eu vou lá fazer minhas carreiras de aumentos e eu volto aqui pra gente dar continuidade. Bom, chegando aqui ao final da última carreira, com 7 pontos e um aumento, vou colocar um marcador aqui para eu saber. E agora vou fazer 4 carreiras sem aumentos, com 4 carreiras de 54 pontos. Aí, terminadas essas 4 carreiras, eu volto aqui pra gente continuar. Bom, ao fim das 4 carreiras, nós vamos começar a mudar de cor. Então, aqui, olha, vou cortar aqui o fio e começar com outro. Não precisa, não é necessário fazer nenhuma troca de cor invisível, porque nós vamos colocar aqui a saia. Então, ela vai tornar isso invisível, tá? A gente usa quando a gente realmente precisa, né? Bom, então agora, troquei o fio aqui, né? Eu vou fazer 2 carreiras com essa cor de fio, tá? Você pode estar usando outra cor, então essa cor aqui, olha, você começa pela cor mais forte, assim como foi feito aqui, olha, do bracinho, tá bom? Começa pela cor mais forte. Essas 2 carreiras, eu vou fazer assim, olha. Essa primeira, estou pegando o ponto aqui, olha, de maneira normal, tá bom? Na segunda carreira, eu vou pegar pela alcinha de trás, tá? Então, vamos lá, 2 carreiras, a primeira carreira eu faço normalmente, a segunda pela alcinha de trás, é uma carreira sem aumentos, sem diminuições, com os mesmos 54 pontos, tá bom? Bom, nós vamos agora começar a trocar de cor a cada carreira, como nós fizemos no bracinho. Então, aqui, no último pontinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo com o outro fio. Prontinho. Não vou cortar esse fio, porque agora eu vou fazer trocas a cada carreira, né? De amarelo e abóbora. Então, aqui eu começo, faço uma correntinha
E agora eu vou pegar pelas duas alcinhas normalmente. A partir daqui eu vou fazer 4 carreiras trocando de cor a cada carreira, tá bom? Se você quiser fazer outra combinação, aí você já fez também no bracinho, né, anteriormente. Então aí você vê como é que você quer fazer a cada 2 carreiras de uma cor, uma de outra, tá bom? Vai seguindo aí o seu ritmo. Eu optei por fazer uma de cada cor, então vou nessa ideia, tá bom? Vamos lá, a gente se vê daqui a 4 carreiras. De 54 pontos, a gente vai fazer uma carreira com 7 pontos e uma diminuição. Lembrando que você vai fazer essa troca de cores ao seu gosto, conforme o plano que você fez, tá bom? Por isso eu não estou citando na carreira amarela, você vai fazer conforme você quer, como você fez seu plano de troca de cores, tá? Vamos terminar essa carreira. Nós vamos fazer agora uma carreira com 48 pontos. É uma carreira sem diminuição. Então, agora eu farei uma carreira com 6 pontos e uma diminuição. Depois disso, vou repetir o que eu fiz aqui, uma carreira sem alteração. Então, o esquema a seguir é o seguinte, gente. Uma carreira com 6 pontos e uma diminuição, uma carreira sem diminuição. A próxima, 5 pontos e uma diminuição, outra sem diminuição. Vamos fazendo assim até alcançar uma carreira com 3 pontos e uma diminuição. Então, vou fazer essas carreiras todas e a gente se encontra lá, com 3 pontos e uma diminuição. Bom, gente, chegando aqui a carreira com 3 pontos e uma diminuição, eu vou cortar esse fio aqui, que eu não vou mais trabalhar com ele, deixar só o mais escuro. Deixa eu só fazer uma correntinha aqui para ele não escapar. Esse daqui. Agora nós vamos, não puxa ele não, tá? Deixa só assim. Nós vamos agora prender os bracinhos, tá? Então agora você vê se você quer colocar o bracinho aqui. Olha, que aí ele vai cobrir a pouca emenda que tem, ele vai cobrir, tá bom? A troca de carreiras, não emenda, né? A troca de carreira. Vê se você quer colocar ele aqui, ou se você prefere deixar essa parte para trás e colocar os bracinhos aqui na lateral, tá bom? Aí você deixaria ele para trás, assim, ó, no centro, e colocaria aqui. Eu acho legal colocar aqui, olha, porque vai aparecer menos. Aqui, ó, tá? Que vai aparecer menos. Então eu já vou até começar, vou colocar ele mais aqui assim, ó, tá? O bracinho, opa, tem muito fio aqui, eu sei, gente. Ó, colocar o bracinho aqui, ó, tá? Começou aqui, vou colocar aqui o bracinho, tá bom? Toma cuidado para deixar, porque essa daqui é onde houve a troca de carreiras, tá bom? Deixar pra lá, tá? Porque ele não vai, ele tem uma entrada aqui, não tem problema, tá? Vai deixar um pra lá e o outro também pro lado de cá, tá? Assim ele vai ficar legal, tá? Então aqui, olha, eu vou colocar um aqui. Vou prender aqui com um marcador aqui, ó. E aí, vou colocar assim, ó. Dobrar aqui ao meio. Eu gosto de deixar os bracinhos um pouco mais pra frente do que pra trás. E aqui eu vou colocar aqui, ó, tá? Do outro lado. E aí, é só preencher com pontos baixos, preenchendo por cima do bracinho. Esse fio aqui que eu cortei muito longo, esse daqui, ó. Vou cortar mais um pouco porque ele tá atrapalhando. Deixa ele aí para depois ele servir de marcador pra mim. Aqui, olha, eu começo a prender, lembrando que é bom colocar aqui no meio, num ponto aqui no meio, olha, nós já vimos isso em outro vídeo. Colocar aqui no meio do ponto, não aqui, mas aqui, ó, no ponto, tá? Que aí ele segura e não deixa aparente. E vou colocar no primeiro pontinho daqui, ó. Esse fio eu vou deixar pra lá, depois eu vou embutir ele.
porque tem a sobra daqui, ó, desse amarelinho que eu fiz, ó. Tá escondido aqui atrás, mas eu vou buscar ele. Aqui, ó. Vou prender o braço e o fio junto, enquanto eu estiver fazendo esse pontinho aqui. Um aqui e um de trás aqui, ó. Então aqui é uma carreira sem diminuições, passando por cima do braço, tá? Então vamos lá, vou fazer essa carreira toda e a gente se encontra no final dela. Bom, gente, aqui eu terminei. Fechei aqui com ponto baixíssimo, como foi toda a carreira, né? Eu vou passar pra você a distribuição, como ficou o meu. Como eu disse pra você, vai colocar o bracinho na distância que você quiser, tá legal? Então aqui, olha, eu já tinha iniciado a carreira prendendo o bracinho, então tenho 5 pontos em cima do bracinho. Aqui são 6 pontos, 5 pontos, e aqui que eu determinei como será as costas, então tenho 8 pontos aqui, tá? Um total de 24 pontos. Então agora é fazer uma carreira sem aumentos, 24 pontos, e depois uma carreira com pontos baixíssimos. Aí feito isso daí, eu volto aqui pra gente dar andamento. Bom, gente, vamos continuar aqui. Antes da gente partir para a parte superior, que agora a gente vai começar a fazer a cabecinha aqui, vamos fazer a saia, fica mais fácil, tá bom? A saia, se você não se incomodar em partir o fio, a qualquer momento você pode parar aqui e vir fazer a saia aqui, tá bom, gente? Vamos lá aqui. Aqui, olha, nós vamos fazer, pegando aqui a alcinha, qualquer ponto da parte de trás, tá bom? Aí eu inicio aqui com 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou fazer um ponto alto dentro dela, tá bom? Então eu tenho 3 correntinhas e um ponto alto. Agora, dentro de cada uma, eu vou fazer 3 pontos altos. Então eu vou fazer isso e encontro vocês aqui no final, tá bom? Vamos terminar essa carreira aqui. Vou fazer mais uma carreira sem alteração, ponto sobre ponto, tá? Uma carreira de pontos altos. Gente, olha, terminando aqui, vou fazer um babadinho aqui, mas eu vou fazer com a mesma cor, tá? Pra não ficar assim muita troca de cor, não ficar muito fantasiado. Então, eu tô fazendo aqui, olha, 3 correntinhas e no próximo ponto eu prendo com ponto baixíssimo, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz na outra. Na outra, olha só, eu fiz aquele pontinho caranguejo com uma correntinha. Eu vou fazer aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês. É só pra você ver a diferença entre um e outro. Ah, lembrando que eu fiz essa carreira de pontos altos pegando pela alcinha de trás, tá bom? Mas se quiser pegar pela alcinha da frente, isso não vai fazer diferença nenhuma. E também o babadinho que vai fazer aqui. Se você quiser fazer um outro, pode fazer, tá bom? Ó, vindo aqui pra trás, nós já fizemos isso aqui na hipopótamo flora, ó. Uma laçada aqui, puxa e puxa aqui. Uma correntinha, entra novamente aqui. Puxa uma laçada e sai direto com ela aqui. Uma correntinha. Entra aqui, puxa uma laçada e sai com ela aqui, tá bom? Foi isso que eu fiz ali nessa coelhinha fúcsia, e essa daqui eu vou fazer diferente, que assim vocês vão ter 2 modelinhos diferentes e fáceis aí. Como eu disse, se você quiser fazer outro, faça ao seu gosto, tá bom? Então, gente, olha, terminei, carreira com pontos baixíssimos, puxei o fiozinho aqui pra fora, mas vou puxar ele aqui pra dentro para ficar um acabamento melhor, tá bom? Então agora vou engatar novamente o fiozinho abóbora. Se você quiser, faz de outra cor. Olha, esse negócio das cores você vai fazendo aí ao seu gosto, tá bom? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha. Deixa eu puxar primeiro esse fiozinho aqui. Aqui atrás, o que eu quero fazer aqui é o babadinho da blusa, tá? Da golinha dela. Então pode puxar o fio aqui em qualquer ponto, tá? Só pra colocar ele aqui pra dentro, ele já ficar com acabamento aqui, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, o mesmo acabamento que eu fiz aqui, olha. Vou pegar pela
alcinha aqui de baixo, ó, tá vendo? Essa daqui, gente, tá, ó. Fiz o ponto baixíssimo, tá bom? Vou pegar por essa alcinha aqui, ó. Então aqui eu começo a fazer 1, 2, 3, pulo uma e na próxima coloco o ponto baixíssimo, tá? Novamente aqui, 1, 2, 3, aí eu pulo uma e já faço novamente na outra. Bom, vou fazer isso aqui a volta toda, aí quando chegar ali eu arremato e acabou.